Queridas e queridos amigos do podcast Vozes da Lei, hoje estamos no nosso 7º episódio da 2ª temporada e hoje temos a honra de ter como entrevistada a juíza Renata Gil, presidente da Associação dos Magistrados do Brasil. Antes de começarmos a entrevista, eu quero só lembrar vocês de ativarem o sininho, as notificações, se inscrever no nosso canal no YouTube e o Vozes da Lei também está no Spotify, Deezer e outras plataformas de áudio. Bem-vinda, querida amiga Renata Gil. Oi, Zé. Tudo bom? Tudo bem. Eu queria saber, para começar, se tem na sua família advogados, como é que foi que você apareceu assim, o direito na sua vida, como surgiu, se era uma questão familiar ou se era uma questão sua mesmo, como é que foi isso? Primeiro eu quero te dizer que eu estou muito feliz de estar no Vozes da Lei, acho o nome do podcast maravilhoso, porque a lei precisa ter voz, ela precisa ter corpo, as pessoas precisam entender, né, exatamente por que elas estão, que elas têm que cumprir essa ordem jurídica e eu gosto muito de humanizar a função do juiz e a função daquele que tem que interpretar as leis do país. Eu sou uma filha de policial e de uma professora. Meu pai a vida inteira foi escrivão de polícia, se tornou delegado de polícia nos últimos anos da sua vida profissional e minha mãe a vida toda foi professora, né? E nos últimos tempos agora ela é terapeuta, o que me ajuda muito nessa caminhada aí, nessa nova jornada da minha vida, que é trabalhar pela defesa das mulheres. Eu sou casada há 24 anos, tenho 2 filhos, 18 e 16 anos, um menino e uma menina. Moro em Brasília, eles moram aqui no Rio de Janeiro, então a minha vida profissional é uma vida que ocupa praticamente todo o tempo da minha existência, mas eu faço isso com muita alegria, é a paixão da minha vida, é o meu trabalho, e eu acho que a magistratura foi um presente que Deus me deu. Eu costumo dizer para os meus pares, né, eu sou presidente da Associação de Magistrados Brasileiros, essa entidade que congrega o maior número de juízes no mundo, é a maior entidade de juízes do mundo, e eu digo que nós somos pessoas escolhidas na sociedade brasileira, porque a gente tem 210 mil brasileiros, 210 milhões de brasileiros no Brasil e apenas 18 mil juízes. Então nossa função é muito importante, é muito relevante e a gente tem um papel na sociedade, especialmente nesses tempos de sombras que nós estamos vivendo, nós temos um papel relevante, né, de sustentar os direitos fundamentais da nossa Constituição e a nossa democracia. Na sua formação acadêmica, você teve muitas influências, você teve, não querendo entrar já por aqui, mas assim, havia já uma mulher que te inspirava. Como é que você entendeu que o direito da mulher era uma questão que era sua também? Porque não era só, vamos dizer assim, você se formar e advogar, enfim, mas a questão da mulher entrava dentro do seu ser. Eu escolhi o direito porque eu acho que o direito é uma profissão da vida, né? E eu tinha referência em casa, meu avô era advogado, lia muito livros de direito em casa, lia muita gramática, né? Muito engraçado. Eu me lembro do meu avô sentado numa mesa da sala nas minhas férias de verão, ele ia para minha casa, ele morava em Brasília, vinha para minha casa em Niterói, e a gente ficava discutindo palavras, né? Discutindo os processos que ele tinha. Então, eu acho que talvez essa tenha sido a referência para eu ter escolhido o direito. E a pauta feminina, eu acho que eu tô começando a escrever um livro agora, exatamente sobre a minha história e um pouco desse meu movimento de ativismo, né, com relação à defesa das mulheres. Eu acho que as mulheres da minha casa sempre foram uma referência muito forte. E as mulheres com quem eu convivi na minha infância. Então, a minha avó, eu me lembro dela, minha avó, ela trabalhava na Igreja Messiânica, ela era tesoureira da Igreja Messiânica, eu me lembro dela se arrumando toda, ela mexia em todo o caixa da igreja, eu me lembro dela organizando os livros contábeis, e quando ela chegava, a figura dela, todo mundo respeitava. A minha mãe é uma pessoa muito forte dentro da família, uma pessoa de opinião, uma pessoa que teve, né, passou por esse pensamento machista e patriarcal, porque o pai dela era, meu avô, apesar de ser uma pessoa muito afetiva, ele era muito machista. O meu pai também, apesar de ser um homem jovem, ele tinha também concepções que a mulher, eu, por exemplo, só podia falar depois que eles falassem,
né? Então, isso tudo me motivou a ser uma mulher diferente e me espelhei muito na minha mãe, que ela sempre lutou contra isso. Ela tinha o direito de fala dela, ela queria se posicionar. Então, eu acho que as mulheres fortes da minha família, eu só fui tomar consciência disso há muito pouco tempo atrás. Eu fui seguindo muito instintivamente, né, esse meu posicionamento na sociedade, mas eu, refletindo e olhando para trás, eu acho que foram essas mulheres que me inspiraram, né? E a figura de homens também, que eram homens sensíveis. Eu tive um professor na faculdade, o professor Evaristo de Moraes, falecido. Ele foi uma influência muito grande na minha vida. Eu segui a área penal por causa dele, né? É o que eu gosto de fazer até hoje. Eu trabalho com combate à lavagem de dinheiro, combate à corrupção. Acabei de me tornar mestra agora exatamente nessa área. Mas ele era uma figura muito humana, muito sensível, e contava muitos casos em que ele trabalhou, né? Um dos casos até que ele trabalhou foi o caso da Ângela Diniz, né? E isso foi uma referência também forte nessa minha construção de posicionamento feminino na sociedade. Você trabalhou no Tribunal de Justiça, principalmente em comarcas do interior do estado. Me explica assim, você sente que no interior do Brasil, agora que a sua visão é muito mais ampla da justiça, não é só uma questão regional, é uma questão já nacional, você acha que a mulher do interior do Brasil ela ainda está muito longe de conseguir os mesmos direitos que a mulher que vive nos principais centros urbanos? Muito longe, eu tenho certeza disso. Eu trabalhei 11 anos no interior do meu estado, aqui do Rio de Janeiro. Eu trabalhei em lugares que a gente não acredita. 1h30 só de carro, de distância daqui do centro do Rio, e há pessoas que vivem índices de analfabetismo nordestinos. Há pessoas que moram em fazendas esquecidas e que precisam chegar na cidade do interior para ir ao fórum caminhando 2 horas, às vezes sem sapatos. Então, essas pessoas estão alijadas, sim, né? Homens e mulheres alijadas de toda a assistência social que o Estado deva fornecer. Se nós vivemos numa sociedade que tem uma concepção patriarcal, é claro que essas mulheres do interior, as mulheres do campo, elas sofrem muito mais, porque elas ainda são vítimas de violência, são vítimas de segregação nas famílias, muitas vítimas de cárcere privado, e é claro que elas não têm onde buscar esse socorro, esse auxílio. Em muitos lugares a internet não chega, em muitos lugares o sinal de televisão é muito ruim ainda, em muitos lugares as pessoas não têm esses equipamentos eletrônicos e digitais. Então o acesso dessas pessoas ainda é muito dificultado, e o que a gente tem trabalhado muito é para que essas campanhas, como a gente está fazendo da Sinal Vermelho, que a gente vai conversar daqui para frente, que elas cheguem nessas comunidades, e acho que estão chegando, né? Eu no outro dia ouvi de uma comunidade indígena no interiorzinho da Bahia, ali perto de Porto Seguro, Caraíva, e a gente já sabia que as indiazinhas já sabiam do X vermelho. Então, aos poucos a gente está chegando, mas às vezes ela tem o X vermelho, mas não tem onde denunciar. Então, a gente precisa realmente socorrer essas mulheres que ainda estão isoladas, principalmente as que estão em área rural. Elas sofrem muito. Eu ouço muitos relatos de violência dessas mulheres no campo. Você falou sobre a campanha do Sinal Vermelho, e eu queria saber se essa campanha ela começou há pouco tempo, agora durante a pandemia, né? Mas se ela já existia dentro de você uma ideia de como você fazer uma campanha para que esse tipo de agressão à mulher fosse colocado mais alerta para toda a sociedade. Se isso vinha com você antes de você ser presidente da Associação dos Magistrados, ou se isso veio agora, foi uma coisa que você sabia que tinha que fazer. Um insight. Um insight, eu acho que isso já estava dentro de mim, porque eu sempre fui... A questão da violência psicológica, a questão da colocação da mulher num lugar diferente do homem nas rodas de conversa, isso sempre me aviltou muito, isso me deixava muito irritada, desconfortável. E quando veio a pandemia, e eu sendo a primeira mulher em 70 anos de história da AMB a presidir essa entidade, eu me senti na responsabilidade
de fazer alguma coisa pelas mulheres. Então, um dia eu assistindo televisão, logo depois da decretação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde, eu vi o número de casos aumentando e as mulheres não tinham onde denunciar. Foi quando eu tive a ideia de fazer uma campanha, liguei para uma grande amiga que é juíza em São Paulo, a Maria Domitila, que é uma ativista maravilhosa e quem me inspira para tudo nessa agenda feminina, e disse, Domi, precisamos fazer uma campanha. E veio a questão da sinal vermelho, né? Ela disse que na Índia as mulheres usavam aquela bolinha na testa, o red dot, na palma da mão, e que isso era uma campanha temporária, mas eu disse, Domi, nós precisamos de uma campanha permanente, de uma coisa que não dure só durante a pandemia, mas que comece agora, que seja automática. E aí nós pensamos em agregar as redes de farmácias ao X vermelho. Eu mesmo dei o nome Sinal Vermelho, porque eu entendia que era um nome fácil, que todas as mulheres compreenderiam, né? Porque sinal vermelho é um sinal de trânsito, dali ninguém pode passar, então é o limite, é a linha final para a violência. E acabou que a campanha pegou, né? Ela entrou nas redes sociais antes do lançamento oficial pela MB e pelo Conselho Nacional de Justiça, e está aí salvando vidas, não só no Brasil, como no mundo. Eu, no outro dia, recebi uma notícia, o Banco do Brasil é nossa entidade muito apoiadora da Sinal Vermelho, começou com a gente a campanha, todos os funcionários do Banco do Brasil estão treinados para a campanha. Agora, no Agosto Lilás, eles fizeram um trabalho belíssimo, estão fazendo um trabalho, inclusive, de inteligência para notar se as mulheres que entram nas agências bancárias dão sinais de que elas sofrem violência, um trabalho muito bacana e revolucionário que deve aparecer por aí. Mas eles me reportaram uma mulher, por exemplo, que procurou uma agência nas Ilhas Caimã, denunciando agressão com o X vermelho na mão. Então, só no Banco do Brasil, 19 mulheres já procuraram recentemente as agências bancárias, e no Brasil todo eu ouço relatos assim absolutamente emocionantes. E o que é mais bacana, Zé, eu acho que a campanha, ela abriu uma porta de denúncia que estava fechada. Isso era uma poeira que estava debaixo do tapete. As mulheres têm vergonha até hoje de denunciar. E o X vermelho, ele é uma denúncia rápida que não depende de interpretação. Mas eu acho que essa porta foi aberta porque, assim, eu tenho ouvido mulheres que já ligam 190 e dizem quero uma pizza, e o policial já entende que aquilo ali é uma denúncia de violência doméstica, quero um açaí e já entendem. Então, eu acho que as denúncias aumentaram porque a campanha está aí na rua, elas se motivaram, elas tiveram coragem e incentivo para fazer as denúncias do jeito que elas conseguirem fazer em algum momento. No outro dia eu vi também uma mulher que foi a uma agência bancária da Caixa Econômica e com um X num papel, o atendente da Caixa entendeu que era uma denúncia de violência, o agressor estava do lado de fora e essa mulher foi socorrida. Então são várias situações que nos indicam que o caminho que nós seguimos é o correto. Você falou do Banco do Brasil, né, como uma instituição que apoia a campanha do Sinal Vermelho, mas você acha que para essa campanha ainda ter mais força, mais resultado, há que ter uma disponibilidade do governo federal para que implantar, além não só no Banco do Brasil, mas em outras repartições públicas, a campanha para todas as mulheres, como você falou, que pode ter que atingir uma pessoa no sul do Maranhão, outra enfim, o Brasil é tão grande, complexo, né? Ele tem que ter uma distribuição da campanha a nível total. Você acha que o governo hoje está pronto para fazer isso? Eu tenho tentado muito motivar as instituições. Essa campanha ela só aconteceu porque nós mobilizamos executivo, judiciário e legislativo. E como isso foi feito? Nós, no primeiro momento, tornamos uma política pública interna do Judiciário pelo CNJ, né? Então, o Conselho Nacional de Justiça e a AMB lançaram a campanha em redes de farmácia, salões de beleza, né? Em vários ambientes públicos e privados, no Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Barroso fez o termo de adesão quando o presidente do TSE encaminhou isso para todos os TREs. Vários TREs já estão fazendo o atendimento dessas mulheres. Mas, especialmente, nós apresentamos um pacote legislativo chamado Pacote Basta. A AMB, pela primeira vez, apresentou uma política pública social no parlamento. Esse pacote contemplava 5 elementos: o crime de stalking, o crime de violência psicológica,
um aumento de pena na lesão corporal para que os homens não saíssem pela porta da frente da polícia assim que a mulher denunciasse. Criamos o código Sinal Vermelho, né, que é a campanha aí que está aí espraiada, e pedimos que o crime de feminicídio fosse um crime autônomo. Ele hoje é um item do homicídio. Já é muito bom, já está mencionado lá feminicídio, mas a gente quer que tenha homicídio e quer que tenha feminicídio capitulado separadamente no Código Penal, e isso é muito importante para as estatísticas brasileiras que nós não temos ainda consolidadas. Mas esse pacote foi apresentado, foi aprovado em 4 meses, por unanimidade na Câmara, por unanimidade no Senado e sancionado pelo presidente da República em uma solenidade que ele me convidou, ele nem falou, deixou que eu fosse ao púlpito e falasse e depois simbolicamente assinasse o decreto de sanção. Isso tudo é muito evidente de um esforço coletivo, de um esforço do Estado brasileiro. Ainda precisamos de quê? De recursos canalizados para o combate à violência. Por quê, Zé? Porque a violência contra a mulher é a primeira causa de acionamento do 190 da Polícia Militar em cidades como o Rio de Janeiro, em cidades como o Distrito Federal. E se isso é a primeira causa de acionamento, isso significa que nós temos um problema de segurança pública. Não é só um problema de direitos humanos, não é só um problema de saúde pública, que a mulher vai para o hospital quando apanha. Isso é um problema de segurança pública, que a polícia é acionada para resolver esses problemas. Então, a gente precisa de investimento na segurança pública. O que a MB fez? Ela solicitou ao governo federal a criação da Estratégia Nacional de Combate à Violência contra a Mulher pelo Ministério da Justiça. Esse processo está em fase de avaliação pelo ministro Anderson Torres e a gente espera que em breve a gente tenha a aprovação dessa estratégia, porque com a aprovação dessa estratégia, a gente vai ter recursos públicos para esses investimentos que são necessários. Mais Patrulha Maria da Penha circulando nas cidades, mais fiscalização das pulseiras eletrônicas, das medidas protetivas que são aplicadas aos agressores e, mais importante que isso, né, a colocação dessa mulher em áreas seguras, o afastamento dela do lar com a ajuda do Estado brasileiro, porque muitas mulheres são pobres, elas não têm condições de manter a família e os filhos longe desse agressor. Às vezes a casa é do próprio agressor, ele bota essa mulher para fora de casa e ela não tem nem um teto para morar. Então os abrigos provisórios são importantes, a assistência social é importante, a colocação dessa mulher num programa de renda mínima quando ele é afastado do lar é importantíssimo para que ela tenha condição de comer e de dar comida aos seus filhos, e também a colocação dela no mercado de trabalho, porque sem emprego ela não consegue sustentar essas crianças. Você falou muito dessa questão da segurança, né, que é uma questão fundamental agora para que esse exercício da campanha, do Sinal Vermelho e outras campanhas também são importantes. É importante a segurança. Mas você não acha que antes da segurança também está uma questão educacional? Porque quando você está no colégio, ou quando você está na faculdade, você não sente que esse comportamento ele surge de alguma maneira enraizado nessas questões da educação? Você tem toda razão. Esse trabalho que a gente está fazendo é um trabalho que já é repressivo, né? Da gente ajudar essa mulher e colocar esse homem num grupo de apoio para que ele mude esse pensamento dele e que ele seja punido pelos crimes que ele cometeu. Isso é sine qua non, não tem como não aplicar isso. Mas a gente tem que trabalhar essa juventude. Os jovens, os meninos, as meninas que vão representar o futuro do nosso país e a sociedade como um todo contemporânea. Eu não posso abandonar essa geração. Essa geração precisa se adequar ao momento que a gente vive, em que homens e mulheres são iguais perante a lei, quem disse isso é a nossa Constituição, e que mulheres não podem sofrer violência, ou qualquer outro grupo, né, de minorias não pode sofrer violência pela sua condição. Então, eu acredito muito no processo de educação, que nós queremos apresentar para o Brasil um projeto piloto nas escolas municipais da Semana de Combate à Violência contra a Mulher, em março, e é um projeto de educação que a MB está apresentando também. Então, eu fico muito feliz com a sua pergunta, porque eu tenho absoluta convicção de que só com um processo educativo a gente vai ter uma transformação da sociedade. Isso começa pelas nossas crianças. A gente tem uma lei muito importante que foi aprovada recentemente,
logo depois do pacote Basta, que determina que o ensino básico tenha em sua grade o combate à violência contra a mulher. Claro que isso vai depender de uma ação do MEC, né? A gente vai entrar em contato já, a MB já está programando uma visita ao Ministério da Educação para que a gente crie essa plataforma, né, educacional para o Brasil todo, mas enquanto isso não acontece, nós não vamos ficar de braços cruzados. Ótimo. A gente vai procurar governos para que esses projetos pilotos sejam inspiração para outros projetos. Como é que você consegue, eu sei que é um trabalho muito grande, mas como é que você consegue enxergar o Brasil com todas essas diversidades? É uma coisa que é um dever para você ou é vamos dizer assim, um prazer? O que você olha e diz, não, eu tenho que fazer porque é importante, mas eu tenho um prazer de estar fazendo isso? E eu também gostaria que você comentasse um pouco sobre essa questão da AMB receber essas juízas e essas famílias afegãs que estavam vivendo uma guerra civil. Como é que foi a sua participação nisso? É uma coisa muito importante, porque é claro que a gente não quer que isso aconteça em lugar nenhum, mas acontece, né? E as mulheres juízas, enfim, representadas naquele país, tiveram o seu acolhimento. Fala um pouco para mim desse momento, esses dois momentos. Eu tenho dentro de mim uma vontade de transformar o mundo, isso é meu, é da minha essência. E eu acho que nas funções que eu ocupo, que são todas temporárias, né, porque a vida ela é sempre passageira e as funções que a gente ocupa também são passageiras, a gente tem importantes instrumentos para fazer essa transformação. Eu sou uma juíza, eu tenho dentro da minha atividade uma possibilidade gigantesca de ajudar as pessoas, de mudar o mundo. Eu agora na presidência da AMB, mais ainda, né, porque eu sou ouvida em todas as instâncias, a AMB é uma entidade que me permite dialogar com qualquer ministério, com qualquer instituição pública, com qualquer instituição privada. Eu marco uma audiência, eu sou ouvida imediatamente. Então, olha que capacidade que a gente tem de criar projetos, de apresentar projetos e de nos agregarmos a projetos que já são vencedores, fortalecendo com a voz da magistratura esses projetos. Então, dentro de mim, eu trago o Brasil aqui estampado no meu peito, não é à toa, eu sou ufanista, eu amo o meu país, eu acho que é nessa terra que os meus filhos têm que viver e ajudar a melhorar a nossa condição. O Brasil é um país incrível, com muitos talentos, com muita criatividade. A gente tem uma capacidade de se adequar às realidades que nenhum outro país do mundo tem. Eu tenho visitado o mundo todo, Zé, e eu vejo como é difícil, principalmente os países antigos que são referência, os países desenvolvidos europeus. Os países desenvolvidos europeus têm muita dificuldade de aprovar um projeto de lei. Nós não temos essa dificuldade aqui. Se o projeto for bom, se você fizer a articulação correta, você aprova um pacote Basta, como eu aprovei em 4 meses. Então, eu acho que eu tenho um poder-dever dentro de mim. Eu me sinto na obrigação, pelas condições que Deus me colocou aí na vida, né? Pelas funções que eu ocupo, e me sinto muito feliz de fazer isso. Para mim é uma satisfação pelas minhas mãos estarem correndo rios que vão levar pessoas a destinos muito melhores do que elas têm aqui. E sempre levando em conta que o brasileiro é um povo que tem essa capacidade, né, de transformar rápido, e o Brasil é um país de inúmeras commodities, de matéria-prima, de riqueza natural, de meio ambiente robusto, farto. A gente tem tudo à nossa mão se a gente quiser realmente transformar. Eu digo que nós somos a mudança que nós queremos no mundo. Tem que passar por nós, cada um de nós no seu papel. E eu digo uma outra coisa também, né? Eu estava com o professor médico, o escritor Augusto Cury, que é um amigo querido, né, que eu tenho, e para mim ele é um sábio da atualidade. Eu disse a ele, Augusto, cada ser humano nasceu com uma íris de olhos, com uma impressão digital, com um DNA, com um PSA, porque nós somos importantes nessa humanidade, cada um ocupa o seu espaço. A gente não pode achar que o outro ocupa esse espaço para mim, ou eu ficar encostado. Eu digo que eu não quero ser bengala de ninguém e nem quero ser fungo de ninguém. Eu não quero ficar em cima de ninguém na minha existência e nem quero ficar carregando ninguém. Eu quero ocupar o meu espaço aqui.
cada um de nós consegue, dentro da sua comunidade, dentro do seu prédio, dentro da sua vida, né, qualquer que seja ela, ajudar a transformar essa realidade. Então, essa primeira pergunta eu acho que é um poder-dever, isso está dentro de mim. A segunda, quanto ao resgate das juízas afegãs, ele aconteceu, foi um insight também. Eu estava sentada assistindo o mesmo programa de televisão que eu assisto às vezes meia-noite, 1h da manhã, porque meu dia tem, assim, quase 24 horas. Às vezes ele tem 24 horas, eu durmo 4 horas por noite em geral. E numa dessas madrugadas eu estava assistindo o programa de televisão, é sempre o noticiário que eu gosto. Eu adoro assistir TV Cultura, ou assisto lá os noticiários que todo mundo já sabe quais são. E eu vi aquela cena dos afegãos tentando entrar nos aviões. E aí eu fiquei pensando, gente, o Afeganistão viveu 20 anos numa democracia, onde estão as juízas do Afeganistão? Imagine eu sendo caçada nos meus direitos, eu que já fui ameaçada de morte 2 vezes por organizações criminosas aqui no meu estado, imagina eu assistindo essas organizações criminosas tomando poder no meu país e eu, que os condenei, estaria em que situação? Foi quando surgiu, né, a questão de tentar resgatar essas juízas. Eu liguei para a Domi, de novo, a minha amiga Domi, e falei, Domi, você sabe das juízas afegãs, você que frequenta esses seminários internacionais? Ela falou, Renata, desde abril, maio, essas juízas estão ameaçadas de morte com a possibilidade do Talibã estar chegando ao poder. Agora eles chegaram, elas devem estar fortemente ameaçadas. Dia seguinte, coisas das conspirações dos céus, dia seguinte eu recebo uma ligação do meu diretor internacional dizendo que uma associação internacional de magistradas me pediu ajuda para a busca dos vistos humanitários digitais. Fui procurar saber no Ministério das Relações Exteriores. No dia seguinte, o Ministério das Relações Exteriores disse, não temos vistos digitais no Brasil. A pessoa precisa ir a uma missão. E a missão que estava aberta era o Paquistão, o Uzbequistão, elas não conseguiam chegar nessas missões, claro, porque elas estavam em bunkers escondidas. Foi quando eu fui ao parlamento, fui na Câmara, no Ministério, na Comissão de Relações Exteriores. O senador Aécio Neves é o presidente na Câmara, né, o deputado, mas senador, eu chamo de senador. E ele me disse, Renata, o Brasil não tem uma portaria interministerial para que esses vistos sejam emitidos. E só você, com a sua bolsa, pode conseguir, Ministério da Justiça e das Relações Exteriores, emitir essa portaria. Foi o que eu fiz. A portaria foi emitida em uma semana, com todas as descrições do nosso pedido. E eu fico muito feliz que foi um pedido da MB que motivou tudo isso, com articulação, e depois entraram vários magistrados do Brasil todo ajudando nessa articulação. Foi um movimento bem conjunto e a portaria permitiu a emissão dos vistos. Eu tinha dificuldade com os documentos delas porque eram todos documentos digitais, mas nós conseguimos fazer o upload desses documentos, procurar a Polícia Federal, que nos ajudou muito, né, a inteligência brasileira para saber se essas pessoas eram mesmo as pessoas que se diziam ser juízes, e checamos tudo. E quando num dia eu recebi, essa missão foi toda feita em sigilo por essas organizações internacionais, eu só era comunicada do que eu precisava fazer no Brasil, e um dia a juíza Vanessa, que é muito minha amiga, me falou que elas chegariam no Brasil em um dia. E eu me preparei, fui para o aeroporto de Guarulhos, levei minha equipe toda, 5 pessoas voluntárias. Foi quando eu, de forma emocionada, recebi aquelas famílias, algumas delas chegando apenas com uma mochila nas costas, 11 crianças de 0 a 6 anos, e eles só me conheciam por um vídeo que eu gravei numa rede chamada Signal, porque essa rede não era hackeada, e foi muito emocionante. Eu fiquei doente, porque 3 dias no aeroporto esperando essas famílias irem chegando aos poucos. Era muito frio naquela época em São Paulo, eu não fui preparada nem com casaco, e acho que foi uma das histórias mais emocionantes da minha vida, foi receber essas famílias, que hoje estão todas cuidadas por nós em Brasília. Elas agora estão no processo de independência. Eu consegui um trabalho para elas, trabalham num escritório que foi todo reformado e montado para direito imigratório. Elas têm plano de saúde privado gratuito, as crianças estão numa escola privada da Rede Marista, também gratuito, com sistema bilíngue, e as crianças já estão ensinando os pais a falar português.
Nós contratamos um curso de português básico, elas hoje dão aulas e palestras em todas as escolas de magistratura, escolas pelo Brasil todo, ganham um dinheirinho por isso. Então são famílias que não só nós salvamos, como resgatamos dignidade e tornamos famílias brasileiras, o que me enche de orgulho. Elas nem conheciam o Brasil. Que bacana. Bom, queridos amigos, estamos terminando aqui hoje o nosso 7º episódio e eu queria agradecer a Renata Gil e antes de terminar, queria pedir a ela uma palavra para as mulheres que estão hoje percebendo que há uma possibilidade de um novo caminho para elas, né? Tanto profissional, e que elas continuem uma mensagem bacana para que elas continuem na sua luta, no seu ativismo para uma sociedade melhor. Eu acho que a nossa colocação na sociedade está aqui, ó, na cabeça. A gente tem que querer. Nós mulheres somos quem nós queremos ser. Eu fui quem eu quis ser. E eu acho que isso é tão importante na família, porque eu digo para os meus filhos, vocês podem escolher a profissão que vocês quiserem, vocês podem escolher ter a opção de vida que vocês quiserem, porque eu fui quem eu quis ser. Eu não transfiro nada disso para eles. Então, é força. Eu sei que não é fácil, tem muitas mulheres que estão sofrendo. Vocês precisam entender que vocês estão sofrendo. Vocês precisam entender que ninguém pode ter posse da sua vida, nem pai, nem mãe, nem marido, nem filho, né, nem irmão. A minha palavra é de incentivo, que vocês busquem essa janela, que existe um sol lindo do lado de fora, e quando você não tem força para isso, busca apoio. Tem sempre um amigo, um irmão, um parente, um vizinho que quer te ajudar, né, a você transformar a sua vida ou você alcançar os cargos de liderança. Eu tenho incentivado muitas mulheres a buscar os cargos de liderança, porque quando a gente encontra mulheres nesses cargos de liderança, a perspectiva de gênero ela é inserida naquela entidade naturalmente. É isso. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que adorei. Muito obrigada a você. Espero que vocês tenham gostado e que fiquem atentos ao nosso 7º episódio. Renata Gil, aqui para vocês, com todo o carinho do Vozes da Lei. Obrigado. Obrigada.